Agente H8. Agente, H82812A é seu número de identificação. Correto. Jura ou promete dizer a verdade? Eu juro. O senhor emitiu algum relatório ou participou junto com algum colega nessas situações? Na elaboração das atas de 2 contas de e-mail. E com quem vocês intervieram mais? Eu intervino no Conta. de e-mail usada pela dona Lisa Moriano. Não me refiro a qual colega da Guarda Civil. Com Alpha Golf. Não me lembro da denominação completa. Muito bem. Que passe para A14281G. Correto. Muito bem. Número de identificação profissional. A14281G. Juro por... Jura ou promete dizer a verdade? Juro. Muito bem. Começamos. A declaração será conjunta. Respondam conforme souberem sobre o que os advogados perguntarem. Senhor advogado, o senhor tem a palavra. Sim, com sua licença, senhor presidente. Boa tarde. Serei muito breve. Vocês confirmam o relatório que emitiram? Sim. O relatório acho que era sobre Elisa Moriano. As fichas, os e-mails que vocês interceptaram? Correto. Certo. Dessa interceptação, acho que vocês concluíram que essa pessoa foi quem propôs a modificação da relação de cargos da Diputação para criar o cargo investigado. Isso está correto. Não há conclusão no ficha elaborado. Vocês não chegaram a nenhuma conclusão? As conclusões são feitas por outros colegas de vocês? A condução das diligências, sim. Então, sem mais perguntas, meritíssimo, certo? Chegue ainda mais perto ou aproxime-se, por favor, assim para que o senhor advogado... Obrigado. Sim, com a devida permissão. Apenas para saber, a agente H82 é autora do anexo F1 de Antônio Garrote de Ledesma ou somente o de Lisa Moriano? Correto. O de Antônio Garrote de Ledesma. E o outro senhor agente é autor do anexo F5 ou de Miguel Ángel Galhardo? Correto. O da Emília Parejo Gala? Correto. O da Cristina Núñez Fernández, Elisa Moriano, José Ramón Suárez Arias e Yolanda Sánchez Baltasar. Assim, naquelas que assegurem. Bem, simplesmente uma pergunta. Na hora de elaborar os relatórios, vocês ou seus superiores receberam algum tipo de pressão ou foram incomodados para não fazerem um relatório correspondente à documentação que estavam analisando, como e-mails, etc? Não. Certo? Muito obrigado. Muito bem, senhor advogado. Tenho perguntas, meritíssimo. Senhora advogada, Não tenho perguntas, meritíssimo. é a sua vez, senhor advogado. Com a devida vênia, não tenho perguntas, meritíssimo. Senhor advogado, Com licença, apenas uma questão. Houve algum período de tempo em que não havia e-mails ou algo assim, ou tudo foi normal na hora de localizar os e-mails de Elisa Moriano? Nas fichas, no início, está registrado o volume que havia para os períodos de tempo. Se não havia volume, está indicado em cada ficha se não existia nenhum tipo de e-mail. Certo? Obrigado. senhor advogado. Nenhuma pergunta foi feita, senhor. Começamos pela promotora. Coloque o microfone. Sem perguntas, meritíssimo. Com o senhor. Senhor Presidente, só uma pergunta para a agente Ajex a respeito das fichas 5 e 13. Na do 5, na ficha 5. Referente à conta corporativa da Diputação do Sr. Miguel Ángel Galhardo, lê-se, desculpe porque me perdi em um determinado momento. Afirmam que Miguel Ángel Galhardo, presidente da Diputação, tem outro e-mail corporativo correspondente a presidente da Diputação de Badajoz. A pergunta é, essa conta, a de presidente da Diputação de Badajoz, vocês a investigaram, a analisaram? Se não constam diligências, não. Se não constam diligências, não foi feita a ficha. Mas vocês relataram a pergunta. Sim, eram 2 perguntas então no final. Sim, sim. Relataram ou disseram ao instrutor do auto, esse senhor tem outra conta? Você vai ter que perguntar ao instrutor. Não sei se vocês me fizeram uma pergunta. Senhor advogado, não ouvi a pergunta. Eu lhe perguntei se vocês denunciaram o senhor e o senhor. E também lhe perguntei se informaram ao instrutor das diligências, se disseram que sim, que esse senhor, Miguel Ángel Galhardo, tinha outra conta corporativa. Hoje de manhã, o instrutor me disse que eu perguntasse isso ao pessoal da tarde. Sim, diga. Se houver outro e-mail cadastrado, como vem na ficha, se estiver vinculada pelo usuário, isso constará. Não existe ficha individual do presidente da Diputação de Badajoz. Entendo que não a analisaram.
Se não houver ficha é porque o e-mail não foi analisado. Não foi. Muito bem, sua vez. Bom, obrigado, obrigado. Muy bien. Su turno, señor letrado. Nenhuma pergunta, senhor. Senhor advogado, obrigado. Com a devida vênia, meritíssimo, ao agente A14.281G que o senhor elaborou o anexo ficha 8 relativo a Cristina Núñez. No anexo que estou vendo, senhor Mendoza, sim, perdão, diz que no ano de 2016 não foram localizados e-mails de interesse. Ou seja, no ano de 2016 quer dizer que não foi encontrado nenhum e-mail relacionado com o assunto que está sendo investigado. Nenhum e-mail ligado à investigação. Não, obrigado. Nenhuma outra pergunta. Senhor advogado, é a sua vez. Sem perguntas, meritíssimo. Nenhuma, meritíssimo. Senhor advogado. Com a devida vênia, meritíssimo, serei breve. Toda a avaliação do material apreendido por vocês é feita pelo responsável pela instrução. Vocês não fazem nenhuma inferência nem tiram nenhuma conclusão. Perdão. Correto. O que se faz é a análise dos e-mails. Eles são estudados e aqueles que forem de interesse é o responsável pela instrução quem decide se os inclui ou não e a avaliação que faz sobre eles. Tanto a inclusão quanto a avaliação. Vocês não têm critério sobre isso. Somente de acordo com as linhas de investigação estabelecidas pelo instrutor, são consultadas as contas de e-mail e aqueles e-mails que estiverem vinculados são os que são incluídos na ficha e a avaliação já é feita pelo instrutor. Quais linhas de investigação o instrutor passou para vocês? Aquelas vinculadas à investigação realizada, que são todos aqueles e-mails que tivessem algum tipo de vínculo com a criação do posto de trabalho ou as funções desempenhadas. A seleção era feita por vocês? Correto. A seleção de e-mails relevantes ou não para a causa, certo? Correto. Existe alguma unidade especial em Badajoz, especial ou não especial? Alguma unidade da Polícia Judiciária, neste caso da UCO, que possa fazer o trabalho que vocês fizeram? Não sei se há outra unidade. Quem designou vocês para fazer esse trabalho? A autoridade judicial nomeou a unidade. Mas vocês, pelo sotaque que usam, não são daqui, de Badajoz, certo? Vieram de Madrid, ou a unidade de vocês está em Madrid, localizada em Madrid, ou onde? Senhor advogado, a pergunta não é relevante. Protestamos, meritíssimo? Com a devida vênia, não há perguntas? Senhor advogado, com a devida vênia de Vossa Excelência. Não há perguntas? Certo, muito obrigado. Pois bem, pode se retirar. Agora. É que eu sou muito professor, sim. Obrigado. Seu número de identificação profissional? Sim. P de Pamplona, 18472, 18.472 P de Pamplona. Certo. O senhor trabalhou ou não junto com algum outro colega que possa depor com o senhor agora? Somente na retirada do lacre da cópia de trabalho na delegacia para a extração dos e-mails que foram interceptados na diputação. E com quem o senhor trabalhou? O tipo PSQ. Termina com PSQ. Sim, pode entrar. Obrigado. 53229Q. Excelência? Desculpe, no anexo 2 do senhor Sanches Pérez Costejon, que não. Não, estou dizendo um momento. Sim, diga. Participo com outro agente apenas na abertura do lacre da cópia de trabalho na sede judicial, na sede policial. Certo, obrigado. Bem, guarda, faça silêncio, por favor. Nós dissemos... PP 184.72P é você, não é? Seu número de identificação profissional, por favor, CS53. Tem microfone. 29S53229Q. 9Q. Juram ou prometem dizer a verdade? Juro. Certo. Senhor advogado, a palavra é sua. Com sua licença, senhor. Boa tarde. Que participação vocês tiveram neste caso? Em quais relatórios participaram? Bem, Aproxime-se do microfone e fale alto. sim. Inicialmente participei da abertura do lacre da cópia de trabalho que foi levada para a unidade para proceder à análise dos e-mails junto com as pessoas que mencionamos anteriormente. A bolsa é deslacrada, sempre já contando com a autorização judicial para análise, deslacração e demais procedimentos. E transferimos as informações para o programa de análise para, posteriormente, iniciar a análise.
Além disso, bom, eu elaboro a ficha de análise dos e-mails de David Sanches e de Juan Acintas. O senhor. Boa tarde. Eu participei fundamentalmente na obtenção dos e-mails em todas as obtenções de e-mails, no lacre das evidências, amostras, tanto a amostra de referência quanto a cópia de trabalho, e depois na abertura do lacre. Na unidade para extrair os e-mails e disponibilizá-los aos agentes que iriam se encarregar da análise. Obrigado. Vocês participaram e escreveram as conclusões ou não? Obrigado. Em relação às fichas de análise que elaboramos, não chegamos a nenhuma conclusão, pois as conclusões foram apresentadas pelo responsável pelas diligências policiais, no contexto geral dos demais e-mails que foram analisados. Obrigado. Nenhuma pergunta a mais, meritíssimo. Senhor Leclado. Sim, com a devida vênia. Vamos ver o pessoal da esquerda, o P18, que talvez seja erro meu. O senhor participou? O senhor no anexo 11, que é o do senhor José Luiz Albarrán, ou não? É erro meu. Bom, então simplesmente para ambos. Os senhores confirmam a parte em que participaram? Confirmamos. Bom, eu confirmo. Muito obrigado. Sim, é a sua vez. Não tenho perguntas, meritíssimo. Senhora advogada, sem perguntas, meritíssimo. Sua colega. Não tenho perguntas, meritíssimo. Não tenho perguntas. Nenhuma, ilustríssimo senhor. Do Ministério Público? Nenhuma, excelência, nenhuma. Com sua licença, excelência. Claro. Dirijo-me respeitosamente às pessoas relacionadas ao meu cliente, porque, conforme o senhor mencionou, foi quem realizou a análise dos e-mails do senhor Sanches. Mire, veja, neste documento que chamamos de ficha número 2, ou anexo número 2, percebe-se que o senhor dedicou tempo ao que tinha a ver com a investigação patrimonial do senhor David Sanches e à sua situação fiscal, particularmente no que dizia respeito às suas residências. É isso mesmo? Foram incluídos na ficha os e-mails nos quais havia algum tipo de informação compartilhada por meio dos correios eletrônicos. O senhor tinha essa tarefa específica relativa a esses dois aspectos? Em princípio, também foram definidas as linhas de investigação nesse sentido, já que havia uma premissa de verificar que, em relação ao patrimônio do Sr. David, havia uma série de questões na instrução do processo. Então, foram colocadas simplesmente para fins de análise. O objetivo deste documento não era avaliar ou concluir, mas apenas apresentar uma visão topográfica com base nos e-mails analisados pelo senhor, correto? Exatamente. Concretamente, eram 4.494 olhe. O senhor se lembra se a maioria desses e-mails eram, ou todos, e-mails que tinham relação com a atividade profissional do senhor Sanches? Bem, então foi feito o expurgo, indicando os e-mails que aparentemente tinham relação com o trabalho desse senhor, mas sem fazer qualquer avaliação sobre a qualidade ou a quantidade. Simplesmente foi uma forma de indicar, de fazer o expurgo. Duas questões em relação a isso. Olha, não sei se vocês lembram que usaram algumas células, usaram alguns quadros onde vocês distinguiam, ou você particularmente, que parece que fez o trabalho sozinho, entre os e-mails que tinham relação com o trabalho e os que não tinham relação com o trabalho. Você se lembra disso? Simplesmente foram marcados com uma célula, aqueles que apareciam com uma assinatura, assinados a partir do meu iPhone. Então, isso não coincide com o que eu tenho? Não sei se preciso mostrar para você. Olhe, nesta célula que estamos chamando, que é como um produto... Qual é a palavra, senhor Betrador? Célula. Sim, são, como dizer? Como quadros. Como, não. Veja, aqui o que você discrimina é entre e-mails de trabalho enviados, e-mails de trabalho enviados do iPhone, outros e-mails enviados, e-mails de trabalho recebidos. Lembra disso? Sim, mas foi simplesmente para efeito de etiquetagem, de marcar os e-mails para selecionar aqueles que não tinham nada a ver com o assunto, só isso. Em que ano? Não há conclusão nem qualificação. Nem nada disso. O senhor lembra se no ano de 2017 havia 210 e-mails de trabalho e 17 de outros? Não, se a análise estatística já está registrada no início da ficha, então ano 18... 600. Ano 18, 653 de trabalho e 21 de outros.
Não exatamente de trabalho, mas foi classificado com essa célula para distingui-los dos outros. Não entramos. Eu não entrava nessa classificação de forma quantitativa nem de qualidade relacionada a um trabalho, mas sim algo que um e-mail pudesse ter a ver com os fatos e mais. Então, o senhor afirma que enviados de trabalho não correspondem a enviados de trabalho. Respondem aos que David tinha na sua conta de e-mail que tivessem relação com o quê? Com a massificação dos e-mails que havia. Desculpe, acho que não entendi o senhor. Quando o senhor diz enviados trabalho e enviados outros, isso não significa que os enviados trabalho eram os que, espere, eram os que tinham a ver com sua atividade na Diputação e os outros os que não tinham a ver com sua atividade na Diputação? Não entrando nesse detalhe, mas simplesmente outros significavam e-mails que tinham a ver com algum assunto que era única e exclusivamente de âmbito pessoal. Só isso. Ou seja, que não eram de trabalho. Que não tinham a ver com algo relacionado com a Diputação, com o timbre da Diputação ou com algo parecido. Acho que agora está claro. Sim. Olha, também há alguma questão relativa ao pedido, não ao pedido exatamente, mas ao interesse que o Sr. Sanches demonstrou pela possível compatibilidade de sua atividade como funcionário com alguma atividade privada. O senhor se lembra disso? Lembro que apontei esses e-mails para informar o responsável pelas diligências e para que ele tirasse suas próprias conclusões. Mas o senhor não se lembra, por exemplo, se ele acabou solicitando algum tipo de compatibilidade. Isso eu não me lembro. O senhor não se lembra. Certo? Excelência, não tenho mais perguntas. Obrigado. Senhor advogado, pode prosseguir. Senhor advogado, sem perguntas? Sim, com a sua permissão, ilustríssimo senhor. Ao agente P18.472P, veja, na tarefa de análise que o senhor faz dos e-mails extraídos da conta da dona Juana, sinta que dão origem à elaboração da ficha 10 do relatório policial 182/2024, analisou o tráfego de e-mails correspondente ao mês de outubro do ano de 2022. Bom, assim exatamente eu não sei, mas foram analisados todos os e-mails desde, se não me engano, 1º de julho, acho que desde 1º de agosto de 2016 até 31 de julho de 2017, se não estou enganado. Ou seja, no ano de 2022 o senhor não analisou absolutamente nada em relação à conta da minha cliente? Pelo que me lembro, não. O senhor se lembra de que não? Na ficha, de qualquer forma, no início está escrito o período exato em que esses e-mails são, ou seja, o período em que os e-mails foram interceptados e o período ao qual a análise se refere. Nenhuma pergunta a mais, meritíssimo. Muito bem. Senhor advogado? Com a devida vênia, meritíssimo, serei breve. O anexo 11, como os outros anexos feitos pelos colegas, conclui, nas conclusões afirma: a análise dos e-mails que foram detalhados ao longo desta ficha, enviados e ou recebidos através da conta de e-mail corporativa da pessoa que foi, é feita alinhando-os aos demais e-mails apreendidos de outras contas corporativas de funcionários que prestaram ou prestam serviços na Diputação, análise refletida em suas fichas. Portanto, as conclusões que se sustentam a partir do estudo desses e-mails em seu conjunto estão registradas na seção correspondente do relatório ao qual esta ficha de análise está anexada. O que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que as conclusões gerais das contas de e-mails, mesmo tendo sido analisadas individualmente, são obtidas pelo instrutor das diligências, em consonância com o restante dos e-mails interceptados nas diferentes contas. Veja, para evitar perguntar isso aos próximos depoentes, todo o parecer da UCO se concentra na pessoa que depois na primeira sessão desta manhã, certo? Exatamente. Nada mais, meritíssimo. Muito obrigado. Muito bem. Com a permissão da sala, não há perguntas? Sem perguntas, com a devida vénia de Vossa Excelência. Seu número de identificação profissional? Quilo 1745 040 17.045 whisky. Jura ou promete dizer a verdade? Juro e prometo, sim. Senhor advogado. Sim. Bem, com a devida vénia, meritíssimo, boa tarde. Em qual relatório o senhor participou? Bem, participei do relatório das fichas de 5 das pessoas relacionadas com os e-mails. Quais 5 pessoas? Maria Emília, Maria Emiliana, o sobrenome, na verdade, eu não me lembro. Sim, correto. José Luis Albarán, Manuel Candalija, Yolanda Sánchez e José Ramón Soares. José Ramón Soares. Muito bem.
O que é que vocês fizeram foi analisar os e-mails, selecioná-los, procurá-los. O que é que foi que vocês fizeram? Não. Minha tarefa era selecionar todos aqueles que tivessem relação com as diretrizes da investigação, mas a análise cabia ao instrutor e ao secretário. Quais eram as diretrizes? Bem, todos aqueles relacionados com os postos de trabalho da investigação, o que é a nível de coordenação dos conselhos de música e o chefe do gabinete. Vocês não fizeram conclusões. As conclusões que aparecem aqui, para as quais vocês remetem, são conclusões feitas pelos seus superiores, não por vocês. Sim, correto, porque a conclusão é global e não individualizada por ficha. Sem mais perguntas, meritíssimo. Sim, com a devida permissão. Vamos ver. O senhor também participou, porque acho que não mencionou, no anexo relativo a Cristina Nunes Fernandes. Bem, pode ser que eu tenha selecionado algum e-mail, mas de memória realmente não me lembro. Acho que o senhor disse 5 e eu ouvi 4, por isso quero confirmar. O senhor lembra de ter... Acho que o senhor disse 5, meritíssimo. Acho que no começo ouvi 5 e o senhor citou 4. Não, citei 5. Certo. E o senhor participou da análise da conta de Villanueva de la Serena do senhor Galardo, de alguma forma ou não? Minha tarefa era selecionar apenas os relacionados a e-mails, não à conta. Exato. Bom, então ficam ratificadas todas as peças nos anexos que o senhor entendeu. Não há mais perguntas. Muito obrigado. Não tenho perguntas, meritíssima. Sim, eu também não, meritíssima. Obrigada. Sua colega... Sem perguntas, meritíssima. Sem perguntas. Nenhuma pergunta, não tenho certeza. Muito bem, Ministério Público. Já há pergunta. Senhora juíza. Tem uma pergunta? Senhora juíza. Um esclarecimento rápido. O senhor se referiu a um chefe de gabinete? Não. Era o cargo do chefe de artes cênicas. Talvez eu tenha me confundido de nome. Não há perguntas, meritíssimo. Obrigado. Senhor advogado, com a devida vênia, não há confusão. Com permissão da sala, sem perguntas. Obrigado, agente. Pode se retirar. É uma suprema ordem. Bem, videoconferência. Com qual começamos, Cristina? Com o primeiro, o L119. Certo. Qual é o L119? Qual é o... É só meritíssimo ou vai... Não sei, a princípio, Núria, a princípio é só... Senhoria... Boa tarde. Boa tarde. Informe seu número de identificação profissional. Por favor, 29RL11929R. Jura dizer a verdade? Juro. Certo. Senhor advogado. Com sua permissão, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. Sim, desculpe. Poderia me dizer o relatório ou os relatórios nos quais o senhor participou no presente caso? Sim. Participei de 2 relatórios em 2 fichas. Uma era a de Félix Gonzalez e a outra a de Francisco Marto. Confirma. Sim. Eu a ratifico. Certo. Uma pergunta em relação ao senhor Francisco Martos. Esse senhor aparecia apenas no que vocês chamam de cadeias de mensagens, mas ele enviava mensagens diretamente ou só participava como alguém para quem as mensagens eram encaminhadas ou recebia cópia? Não sei se o senhor se lembra? Sim, lembro que comigo aconteceu isso. O senhor me orientou a buscar tudo relacionado ao coordenador, ou seja, com as mensagens de coordenação dos conservatórios.
E acho que lembro que a mensagem de Franz da cadeia de Francisco Marto aparecia na cadeia de mensagens e também em cópia. Apareciam somente em cópia. Isso no que eu marquei como relevante para o responsável pela instrução, que é quem já viu o resto das mensagens do que eu analisei, acho que só apareciam cópias. É o que está na ficha. Perfeito. O senhor, suponho que é o mesmo que seus colegas nos disseram. O senhor não redigia nem colocava as conclusões. Isso era coisa dos seus superiores. Não é? Sim, eu só era responsável por buscar informações relativas ao que nos tinham ordenado e marcá-las como relevantes e fazer as fichas. Já a questão das conclusões é com o restante das fichas e o restante das diligências. Sem mais perguntas, meritíssimo. Obrigado. Com a devida vênia, não há perguntas. Sem perguntas, meritíssimo. Também não há perguntas. Obrigado. Sem perguntas, meritíssimo. Sem perguntas. Com a devida vênia, nenhuma pergunta dos que... Somos do Ministério Público. Sem perguntas. Meritíssimo. Nenhuma, meritíssimo. Só uma pergunta, porque já vejo que o senhor confirmou o relatório emitido, especificamente na elaboração da ficha 3, correspondente ao senhor Félix González Marques. Lá, sim. O senhor fez? Não, eu fiz a do Francisco Martos e a do Sim Félix González. Correto, sim. É que na ficha está indicado que nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ou não foi encontrado nenhum e-mail, ou não foi encontrado nenhum e-mail de interesse. É isso mesmo? Sim. Nas fichas que analisei, os únicos e-mails que aparecem como de interesse são os que constam no relatório. De acordo. Sem mais perguntas. Muito bem, senhor advogado. Senhor advogado. Senhor advogado. Com a devida vênia, excelência. Senhor, o senhor sabe se, para evitar que a opinião da UCO seja personalizada apenas em uma única pessoa, que é o instrutor, vocês têm estabelecido por protocolo algum sistema que assegure ou que fiscalize, por sua vez, a opinião do instrutor? Ou que de alguma forma ofereça uma versão que possa complementar ou até mesmo contradizer a do próprio instrutor? Ou a última palavra é do instrutor e acabou, aí eu não saberia dizer, porque especificamente neste caso, o que me foi incumbido foi apenas buscar esse tipo de informação dentro dos e-mails. Nem sequer analisá-la, e em relação ao restante das diligências nada me foi ordenado. Quero saber se o senhor sabe de algum protocolo sobre isso. De protocolo? Sim, mas a que o senhor se refere? Pode repetir a pergunta? Veja, parece que a opinião pessoal, a avaliação, as inferências feitas sobre o conteúdo dos e-mails que vocês interceptaram, sobre as fichas que elaboraram, são representadas por uma única pessoa, o instrutor. É assim, a pergunta é se foi estabelecido algum sistema protocolar que de alguma forma complemente ou até mesmo contradiga a opinião do instrutor, ou se é apenas a opinião do instrutor que vai diretamente ao juízo e pronto, e não há mais o que discutir. Eu não posso confirmar isso porque existe uma cadeia de comando e, acima de mim, que sou guarda civil, estão os demais suboficiais e outros superiores que são os responsáveis por organizar os protocolos e tudo mais. Muito bem, o senhor respondeu. Obrigado. Com a permissão da sala e de Vossa Excelência, não há perguntas. Muito obrigado, agente. Pode se retirar. Que tudo corra bem. Às ordens. Adeus. Muito bem, já pode se retirar. E vamos ao último. Desconecte-se, por favor. Você vai se desconectar? Travou? Travou? Qual fica na área de ontem, Noro? O último? Do outro lado? No meu? Sim. Sim, eu sim. Poxa, era bom sim. Bem, boa tarde. Olá, boa tarde. Você pode me dizer qual é o seu número de identificação profissional? Sim.
H351, sim. H3552V, H3552V. Jura ou promete dizer a verdade? Eu juro. Muito bem. Vai responder primeiro as perguntas do senhor advogado. Sim, com a devida vênia, senhor presidente, Miguel Ángel Pérez. Boa tarde, senhor agente. Boa tarde. Em quais relatórios o senhor participou neste caso? Bem, eu me limitei a analisar a conta de e-mail junto com outro colega de Francisco Martos. De Francisco Martos. O senhor confirma o trabalho que fizeram? Sim. Certo. Queria lhe perguntar sobre Francisco Martos o mesmo que perguntei ao seu colega. Esse senhor, quando vocês viram os e-mails, esse senhor enviava e-mails relacionados ao que vocês estavam investigando? Ou apenas, digamos, aparecia dentro da cadeia, do que vocês chamam de cadeia de mensagens, como alguém que estava em cópia ou recebia mensagens em cópia, mas que eram enviadas por outra pessoa diferente, para alguém diferente dele? Bem, é um pouco o que está na ficha. Ele aparece em cópia nesses e-mails, nos e-mails que nós selecionamos como de interesse, e se não me engano ele aparece apenas em cópia. Não tenho mais perguntas, meritíssimo. Obrigado. Com permissão, não há perguntas. Obrigado. Sem perguntas, meritíssimo. Nenhuma, meritíssimo. Sem perguntas, meritíssimo. Sem perguntas, meritíssimo. Com permissão, excelentíssimo presidente. Agente, o senhor leu os relatórios completos ou... Um momento. Não sei o que aconteceu. Sim, eu o amo. Desculpe. Bom, ainda bem que há uma voz inocente. Bem, vamos ver se o seu bebê dorme. Desculpe, me desculpe. Nada, nada, de jeito nenhum, pelo contrário. Senhor advogado, a palavra é sua. Sim, com sua permissão, meritíssimo senhor. Quero lhe perguntar sobre as assinaturas que aparecem no final dos relatórios da UCO, que o senhor deve conhecer. Lá há uma assinatura do responsável pela instrução e do secretário. E no final aparecem 3 aprovações e mais uma assinatura, validação G2, e diz que isso é emitido assim como consequência de um procedimento de qualidade. Poderia me explicar por que essas assinaturas aparecem junto às do instrutor e do secretário responsáveis pelo relatório? Bem, não saberia lhe dizer porque, se não me engano, eu não assinei esse documento. Muito obrigado. Não há mais perguntas. Muito bem, senhora promotora. Sem perguntas, não há perguntas, excelências. Por aqui, seu advogado. Não há perguntas. Chalé, senhor advogado. Agora vem as perguntas. Com a permissão da sala, não há perguntas, meritíssimo. Muito bem. Obrigado. Espero que tudo corra bem para o senhor. À disposição. Muito bem. Bom, as ordens. Muito bem. Já pode se retirar e desligar isso. Terminamos muito cedo. E bom, já não tenho mais nada? Como assim? Não, espera, espera. Mas bom, se não querem nos declarar ao final? Eu pratiquei a prova de swing e a documental. Sim, senhor. Não? Vocês estão certos, meu caro amigo. Encerramos a prova testemunhal. Prova documental. Prova documental. Senhor advogado. Com a devida vênia, senhor presidente, dou por reproduzida. Considerada reproduzida, senhor advogado. Considerada reproduzida. Com a devida vênia, meritíssimo, considerada reproduzida. Considerada reproduzida, meritíssimo. Prova documental considerada reproduzida, meritíssimo. Considerada reproduzida. Obrigado. Com permissão, senhor presidente, consideramos reproduzida, mas solicitamos exibição de documentos. Não sei se é o momento. Sim, sim, sim. Este é o momento. Sim. Na verdade, não preparamos porque achávamos que a prova documental vinha depois da prova pessoal. Mas o que solicitamos é a reprodução da primeira declaração de senhor David Sanches Pérez Castejon durante a instrução do processo. Obrigado. Isso não é prova documental, senhor advogado. Bem, isso não é prova documental. Bem, muito bem. A prova que o senhor mencionou, se for o caso, poderia solicitá-la se, quando depor, caso venha a depor o senhor Sanches Pérez Castejon, for observada alguma contradição. E se for o caso, o senhor poderia
Depois a sala decide se admite ou não. Isso não é prova documental e não é hora de processar. Senhora promotora, por reproduzida excelência. Senhor advogado, por reproduzida excelência. Pela reprodução. Dos mesmos três? Senhor, por reproduzida, senhoritíssimo. Obrigado. Por reproducida, senhor letrado. Reproduzida, meritíssimo, incluindo a que anexamos a questão prévia. Como disse? E o quê? Na questão prévia do primeiro dia também anexamos alguns documentos videográficos. Muito bem. Com a devida vênia considerada reproduzida? Com a devida vênia da sala considerada reproduzida. Meritíssimo. Reproduzida, senhoria. Agora sim. Agora sim. Terminamos com as testemunhas e com a documentação. Então, está encerrada a sessão. Até amanhã às 9h55.